Tá no ar o nosso Voxcast, o podcast da Vox to You. Para você que já usou a sua voz para ter uma grande transformação. Eu sou o Clênio Galvão, estou aqui com a arquiteta comercial Lorena Barros. Seja muito bem-vinda, Lorena. Muito obrigada por esse momento tão especial aqui de compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, com o grande Clênio. Muito obrigado. E quando eu soube que ele entrevistar, já fiquei muito feliz, porque quem me conhece sabe que eu sou meio arquiteto. Antes de fazer jornalismo e radialismo, fiz arquitetura durante alguns anos e adoro bater papo sobre arquitetura, gosto de tudo que envolve essa arte de ser arquiteto. E queria ouvir de você, de uma arquiteta completa, já que eu sou só a metade do arquiteto, se você pudesse resumir ou traduzir a arquitetura, a tua profissão, a tua missão, em uma frase de impacto, para a gente já começar com tudo aqui. A minha missão como arquiteta comercial é transformar negócios através de uma arquitetura inteligente, onde a gente une tanto estratégia como experiência de compra, como envolver essa jornada do cliente de uma forma muito mais prazerosa, mas também objetiva e estratégia por um grande propósito, que é vender mais. Para vender mais, precisa se comunicar melhor? Com certeza. A comunicação, ela faz parte exatamente desse processo da gente tanto de negociar, de como a gente também administrar conflitos, que envolve dentro dessa compra, dentro desse processo de vendas. E a venda, ela é um envolvimento, né? Então, quando a gente se comunica melhor, a gente se envolve melhor, a gente consegue exprimir várias emoções dentro daquela comunicação. E aí a gente consegue vender mais. E quando a gente fala de vender mais, não é somente o processo do atendimento. Quando eu falo do espaço físico, ele se comunica também de uma outra forma. Então, a gente pode, através desse espaço físico, incentivar as pessoas a consumirem mais dentro desse espaço. E aí é que quando eu coloco para falar para vocês sobre arquitetura estratégica. Uma arquitetura que a gente molda realmente de uma forma inteligente, com nuances que faz com que a gente aumente esse ticket médio de vendas dentro desse espaço. Olha, confesso que eu estava pensando aqui no arquiteto e até lhe perguntar. Eu antes, e aí você concorda comigo, eu antes de comprar um projeto, eu compro o arquiteto? Ou a arquiteta, no caso? Sim. Eu primeiro preciso comprar no sentido de... Você tem que ter essa conexão. Conexão. Eu não vou... Porque vocês vendem sonhos. Sim. Concorda? Seja no comercial ou no pessoal, no residencial. O que a arquitetura faz é solidificar sonhos. Sim, e cada arquiteto, ele tem um traço único, é como um artista. Sim. Então, a gente tem uma linha de trabalho, então o espaço da arquitetura, inclusive, tem espaço para todos, justamente para isso, para que você, como cliente, você consiga se conectar com aquele arquiteto que consegue falar a sua língua, que consegue lhe entregar o que você realmente está sonhando, está desejando. Então, você materializar esse sonho dentro desse espaço é muito gratificante. A gente ver materializar aquilo que estava na sua cabeça, que juntou com a minha, e a gente transformou. Então, muitas vezes, os nossos projetos, eles devem ser feito um passeio virtual. Então, a gente faz um passeio 3D, a gente vai entrando nesse sonho, a gente vai modificando na hora ele, naquele momento, naquela reunião, e a gente já vai transformando, já sai ali tudo materializado, né? Então, quando vai para a obra e que a gente vê concretamente construído, é muito gratificante. E, Lorena, quando é que você percebeu ali que você precisava investir em comunicação para trabalhar na arquitetura? Eu era muito travada dentro do Instagram. O Instagram, para mim, que é a grande janela para mostrar nosso trabalho, né? Claro que a gente tem um site, tem lá, mas a gente precisava dessa interatividade, a gente precisava falar com o público, a gente precisava com que esse dia a dia fosse mostrado com mais clareza. Eu sempre gostei de me comunicar, mas a tela, para mim, me travava. Era um desafio. Era um desafio enorme. E foi quando apareceu a Vox para mim realmente destravar e eu consegui perder esse medo que a tela sempre me trouxe, né? E hoje
esse medo já passou? Na prática, ali no dia a dia, como é que a comunicação tá presente? Todos os dias tem um stories, tem que ter. Boa. Às vezes, de fato, assim, a gente não tá... Tem dia que não é um momento que você consegue... A correria é muito grande, tá? O escritório é muito dinâmico, a arquitetura comercial, ela tem uma velocidade um pouquinho diferente da residencial. É tudo muito rápido, porque a gente tá realmente perdendo o dia de vendas. Então, a gente tem que reverter, tem que compensar isso em dias de projeto, muitas vezes. Então, muitas vezes não dá para fazer aquele bate-papo, mas a câmera, para mim, hoje em dia já não é um problema. A gente, de boa, se às vezes precisa falar ali sempre de improviso, porque eu não tenho muito tempo de roteirizar nada. Então, eu pego a câmera e a gente já vai falando. Então, foi graças a esse treinamento que a Vox trouxe para mim, que me faz realmente ser mais bate-pronto e naturalmente deixar fluir. E tentar também fazer mostrando os projetos de uma forma estruturada, com mais técnica. Aí sim, que é quando a gente vai gravar os vídeos nas lojas mesmo, que vai para o Reels. Mas no dia a dia, naquele improviso geral. E teve um momento ali que você olhou e fez: uau, minha comunicação mudou. Minha comunicação mudou a partir do momento que eu fui chamada para dar palestras para falar sobre arquitetura comercial. Inclusive, recentemente, no Alagoas Summit, me surpreendeu os comentários dizendo: olha, eu não ia vir para o evento, mas quando eu soube que era sua palestra, eu vim. Uau! Uau! Olha aí o momento uau! Que massa! E aí, isso me surpreendeu, assim, eu fiquei muito feliz com você ver seu trabalho fluindo e a comunicação contribuindo para isso. Porque não adianta eu não ter voz, eu ter minha voz fechada, mas ela tem que ser comunicada. O mundo tem que saber o que a gente faz, né? A comunicação, ela tem esse grande poder de lhe distribuir por mundo, o mundo saber como é o seu trabalho, como você pode ajudar os outros negócios a vender e a crescer mais. Então, essa voz me dada, assim, foi muito importante, está sendo muito importante. Fantástico, fantástico. Tem algo ainda para desbravar quando você pensa em futuro, nesse futuro que vai juntando arquitetura comercial com comunicação, com palestra hoje, com já gravação de vídeos? Tem um projetinho futuro aí para erguer ainda nesse processo? Tem, mas ainda está em construção. É algo tá que na fase de estudo preliminar. É algo que a gente está estruturando para em breve a gente conseguir organizar e a gente fazer algo diferente relacionado exatamente à comunicação, a gente mostrar um projeto de uma forma diferente, mas a gente ainda está estruturando para ser lançado em Olha, breve. então você já fica de olho aí no Instagram da Lorene, que vem novidade aí. Mas queria falar de arquitetura comercial, porque quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa na comunicação verbal e sabe que a comunicação não verbal, os gestos, a postura e tudo que a gente não fala também comunica. Queria voltar ali naquela tua resposta do começo, quando você disse que um projeto bem arquitetado me ajuda comercialmente a vender mais. Como é que isso funciona? Isso é muito importante. O projeto, quando ele é estruturado, ele tem que transmitir a sua identidade de marca. A sua marca, ela tem que ser transmitida tanto no meio digital quanto nesse espaço físico. E quando a gente consegue materializar a estrutura, tem um conceito desse projeto, quem é teu público-alvo, o que é que ele quer, o que é que ele espera dentro desse espaço, o que é que ele espera da sua marca, e a gente consegue entregar e envolver ele dentro desse espaço, consequentemente você torna uma fidelização desse cliente com esse lugar, com essa marca, e isso acaba reverberando e criando realmente essa recorrência de vendas. Então, esse espaço físico, ele tem que se comunicar. Não adianta sua marca ser super divertida na internet e você chegar num espaço super sério. Isso não vai casar, não vai trazer match. Então, a gente tem que trazer uma continuidade. A sua identidade de marca ela tem que ser fortalecida dentro desse espaço. Além de outras estratégias. Então, quando a gente fala que esse espaço ele tem que causar a emoção do que você tem desse espaço digital para o espaço físico. Ele tem que também envolver esse cliente
com outras estratégias, mas com essas mesmas atmosferas de identidade que a gente constrói juntos com esse marketing. Fantástico, de pensar, assim como a comunicação não verbal comunica muito, aquele projeto ali em silêncio, a gente nem percebe, mas às vezes o caminho que a gente faz dentro da loja foi pensado por você. Com certeza. E são estratégias que a gente vai colocando pontos focais, que a gente vai direcionando. E a gente direciona de diversas formas, até numa iluminação diferente para aquele ponto focal, é um mobiliário diferente, é um tipo de produto que ele precisa de um mobiliário mais exclusivo, para a gente quebrar uma monotonia. Então, a gente vai criando nuances, além de todo o marketing sensorial que você também pode inserir dentro desse espaço para conectar mais ainda. Então, a gente consegue fazer com que esse cliente ele seja envolvido. E assim, os resultados são maravilhosos. Tem lojas que conseguem faturar 40% a mais após implementar um projeto, consegue Fantástico. ter casos de duplicar as vendas depois que você implementa toda uma estratégia de vendas quando você tem essa conexão total. Sensacional. Você gosta de espumante? Sou apaixonada. Gente, eu tô no segundo pós-Vox, porque o pós-Vox tem um detalhe. Qual é o detalhe, Clênio? Você assiste a aula tomando... Eu abro a aula da pós-graduação da Vox, dizendo boa noite, abrindo um espumante. A gente vai brindando, vamos ficando mais soltinhos ali no palco, a gente se diverte, depois toma uns vinhos. E eu soube que você já entrou, inclusive, escondido em festa com espumante. Rapaz, eu tenho um problema. Eu não consigo tomar cerveja. É algo que eu já tentei. Na realidade, eu sou apaixonada por espumante. E para mim, espumante, na minha cabeça, né, que eu não sou muito entendida, combina com tudo. E eu cheguei a... E eu levo assim mesmo. Eu levo escondido, porque quando eu vou para um lugar que só tem cerveja e que eu não tenho outra alternativa, eu não quero ficar ali por fora, né, do clima. Aí eu carrego um espumante, boto escondido. Mas o melhor foi quando eu fui para casa de uma amiga minha. E tava todo mundo lá na cerveja, eu levei lá, né, meu espumante, dessa vez não foi escondido, todo mundo já sabia, todo mundo me conhece. Quem me conhece sabe que eu adoro espumante. E aí, chegando lá, simplesmente fiz uma super degustação com buchada. Veja Que a isso, situação. olha aí que harmonização, minha gente. Harmonização perfeita. Ninguém acreditou. Lorena, você com espumante, eu não acredito que você vai comer buchada. Eu sou apaixonada por comidas assim regionais. Meu pai é do interior. Ele veio de Pedro Avelino e eu sou apaixonada por tudo, toda comida, assim, carneiro, picado, buchado. Tá aí uma boa harmonização para você em casa provar depois desse podcast. Buchada com espumante. Depois você coloca aí nos comentários se você gostou. Lembra das palavras na caixa que a gente tem ao final das nossas aulas? Sim. Hoje eu tenho perguntas na caixa e claro que eu escolhi um especial para você aqui. Se sua fala final deste podcast que está acabando fosse um brinde, ao que você brindaria neste momento? Vamos fingir que aqui é um espumante e você vai brindar a quê? Eu quero brindar a vida. Nada melhor do que você viver, né? E o caminho a gente faz caminhando. Então, viver é a maior dádiva que Deus pode dar. E, graças a Deus, vamos viver cada minuto, cada segundo bem vivido. E com espumante fica melhor. Muito bem, depois daqui, acabando o episódio, a gente vai abrir um espumante. A gente posta nas redes sociais para você. Lorena Barros, arquiteta comercial, muito obrigado, minha amiga, pela presença, viu? Muito obrigada, foi maravilhoso. Adorei. E para você que tá em casa, a gente tá terminando mais um episódio aqui do Voxcast, mas lembre-se, quando a voz toca a alma, ninguém esquece. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.